Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Nós vamos ler agora Lucas capítulo 15. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 15. Vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 32. Essa leitura requer um fundo musical adequado, né? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou a tua fazenda
com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Sofrimento, pois o meu alimento. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos ouvir esse hino na íntegra e eu volto com a palavra dessa leitura. Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Pensando em que eu me encontro agora, sem cama, sem comida, meu corpo de fora, e ninguém me deseja. É grande o meu sofrimento, pois o meu alimento é o que dos porcos sobeja. E estou colhendo aquilo que plantei, pois quem me amava muito abandonei, tornei-me diferente. E o dinheiro que eu tinha, a herança que era minha, gastei dissolutamente. Mas levantar-me do meu pecado, meu Deus, me dará forças para sair. Irei e falarei abertamente, e direi sinceramente: ó Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado filho teu. Me recebe ao menos como um empregado teu, me recebe, ó Pai. Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. E vi ainda longe quando o pai o avistando, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Mandou que ele vestissem a melhor roupa, pusessem anel no seu dedo como símbolo da herança. Mandou matar um novilho cevado e disse: comamos e alegremos-nos, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o dinheiro que eu tinha, a herança que era minha, gastei dissolutamente. Mas levantar-me-ei do meu pecado, meu Deus, me dará forças para seguir. Irei e falarei abertamente, e direi sinceramente: ó Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado filho teu. Me recebe ao menos como um empregado teu, me recebe, ó Pai, me recebe, ó Pai, me recebe, ó Pai. Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, amados, vamos ministrar a palavra de Deus. A leitura que fizemos há pouco de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, que esse hino aí tradicional de Afonso Augusto, né? Filho pródigo, é um hino histórico, né? Falado a muitas vidas. Mas atenção para uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu estava cantando esse hino e pensei, vou liberar a linha para quem quer se voltar para Jesus.
e eu ia só liberar a linha para isso. Não ia nem ministrar. Mas vou fazer o seguinte: eu vou liberar as linhas e vou ministrando. Agora só me liguem, por favor, se for para se entregar para Jesus. Irmãos que quiserem pedir oração, não é a hora mais. A hora foi antes. Deixem agora só para quem quer se reconciliar com Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou atender o que estou sentindo em meu espírito. Agora tem essa observação. Enquanto eu estiver ministrando, você que quer se voltar para Jesus, pode ligar. Você que, pastor, Deus falou ao meu coração, eu estou sentindo um renovo no meu espírito. Eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Quero me entregar para Jesus. Aí você pode ligar. Vocês outros que querem pedir oração, por favor, não é a hora agora, tá? Eu vou orar por você, mesmo sem você ter ligado para cá. Mas deixa a linha só para quem quer se voltar para Jesus. Então vamos ao telefone. 3444-5811. Anote aí, você que quer se voltar para Jesus. Oportunidade e você não deve deixar para amanhã. Que amanhã pode ser muito tarde. O amanhã não é necessariamente quinta-feira, porque hoje já é quarta. Já estamos a 1h33 desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2017. O amanhã não é necessariamente o dia 6. O amanhã pode ser daqui a... Estamos em 34 minutos. O amanhã pode ser 35 minutos, 36 minutos, 37 minutos, 1h38, 1h39, 1h40, 2 horas, 3 horas. Então não deixe para depois não. Faça isso com urgência. Enquanto eu estiver ministrando, a linha está liberada só para quem quer se reconciliar com Jesus, se voltar para Jesus. Amém? 3444-5811. Está dada a oportunidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. O livro das parábolas, não é o livro de Lucas. E esta parábola é que torna não só este capítulo, mas o livro de Lucas muito familiarizado. A exemplo do que estávamos ministrando na primeira parte de Lucas, no programa anterior, nestas parábolas do capítulo 15, Jesus deixa bem claro a necessidade da urgência, do arrependimento, como também deixa bem claro a dedicação do Senhor em fazer com que o pecador se arrependa. Desmistifiquei ou tentei, pelo menos, esclarecer o equívoco de muita gente de achar que Deus ama mais a quem está fora do Evangelho de quem está dentro do Evangelho. E não existe nenhum versículo na Bíblia que diga isso. E que sequer venha respaldar isto. Agora é fato que quem é convertido ao Evangelho, né, tem N vantagens, porque a cegueira espiritual é tirada, é dado a ele conhecer os mistérios do reino de Deus. Uma vez convertido, tem o nome escrito no livro da vida. Uma vez nascido de novo, tem o Espírito Santo habitando dentro do seu ser, a união do seu espírito com o Espírito Santo. Uma vez nascendo de novo, passamos não só a ser a casa de Deus, mas a ser a casa habitável por Deus. Porque é aquilo que está escrito no livro de Salmos: para com os sinceros, tu se mostra sincero. Amém?
Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não faz acepção de pessoas. Mas existe o princípio da prioridade. Não é? Por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Há alguns pregadores que gostam de aumentar as coisas. Não dê um passo para Deus, que Ele dá dois para você. Não. A aproximação é proporcional. Eu até estava dizendo ontem à tarde no círculo de oração. O círculo de oração que acontece onde nós congregamos nas terças-feiras à tarde. Avenida Presidente Kennedy 483. Todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, é o círculo de oração. Eu estava dizendo aos irmãos que quem busca o Senhor, não é? Recebe do Senhor. E recebe na proporção que busca, com a intensidade que busca. Não é o tempo de evangélico que torna você simplesmente conhecedor da Escritura, mas é o ler a Escritura. Não é o tempo de evangélico que faz fluir em você o Espírito Santo. É a sua intensidade na busca a Deus em oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, neste capítulo 15 de Lucas, Jesus volta a falar sobre a necessidade do arrependimento, e o que eu quero pontuar aqui é a automaticidade do perdão divino. Não existe carência para o perdão divino. É uma das coisas que eu quero pontuar aqui desta parábola. Não existe carência para o perdão divino. O perdão divino é no ato do arrependimento. Não existe carência do tipo assim: você pede perdão agora, isso é perdoado daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Não, o perdão de Deus é na hora. Essa ideia de disciplina que algumas igrejas exercem, isso não tem respaldo bíblico para começar. Não é? Não tem respaldo bíblico. A disciplina do crente, quem exerce é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu entendo que algumas lideranças querem moralizar suas instituições, mas não deve, com esta tentativa, depreciar a palavra, que talvez o termo depreciar seja agressivo da minha parte, mas não deve gerar detrimento a essa automaticidade do perdão divino, e deveria deixar isso bem claro às pessoas, que é uma regra denominacional, e que se a pessoa morrer, mesmo depois dela ter pedido perdão, ela está salva. Não é por causa do processo disciplinador denominacional que a pessoa vai se salvar. E tem muitos crentes que dizem assim: eu estou pagando a disciplina, como se isso resolvesse a vida dele espiritual, sem arrependimento de verdade. Quero dizer a você que de repente pensa assim, meu irmão, minha irmã, que o pagar a disciplina está resolvido com Deus. Não está, não. Se você não se arrependeu de verdade, não é uma punição que você vai receber de uma liderança religiosa da sua igreja, que vai fazer você ter os seus pecados perdoados, expurgados e estar quite com Deus. Não. A palavra de Deus diz que se nos arrependermos, é que obteremos o perdão. E uma vez se arrependendo, o perdão de Deus é na hora. Quando a gente se arrepende, irmão, Deus não bota a gente no rabo da fila, não. Se é que Ele atendesse a gente por fila. Não é por fila, nada é por fila. Com Deus não é por fila, com Deus é por fé. Já explicamos isso aqui.
O que chama a atenção de Deus em nós é a fé, é o coração quebrantado, é um espírito contrito. Como disse Davi, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. O que atrai a atenção de Deus para nós é isto e a fé. A exemplo da mulher que tocou na orla de suas vestes. E quando Jesus disse, quem me tocou? Os discípulos disseram, mestre, como é que tu pergunta? Como é que tu perguntas? Quem foi que me tocou? A multidão toda toca em ti. Jesus disse, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. São essas coisas que eu quero pontuar aqui desta parábola. Louvado seja Deus. E a alegria de Deus no voltar-se do pecador à presença dele. Agora é necessário que haja um reconhecimento do estado pecaminoso, não é? Por isso que Jesus disse aos fariseus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, porque os fariseus se achavam sãos. É necessário sentir o pecado, se aperceber da gravidade do pecado. A gravidade do pecado que eu me refiro é do pecado em si. Não que exista pecadinho nem pecadão. Todo pecado é grave. O pecado de morte, que João se refere a pecados que é para a morte, todo pecado é mortal, irmão. Todo pecado é mortal. Não é? Todo pecado mata, espiritualmente. Todo pecado mata espiritualmente. Principalmente quando a pessoa não admite a sua falibilidade, o seu pecado, que a faz, inclusive, não se arrepender. O que a faz, inclusive, não confessar. E é isso que configura a blasfêmia contra o Espírito Santo, e a gente tem a ministração já sobre isso, inclusive está no Face. Pelo fato de a pessoa não admitir a sua pecaminosidade, e aí não se retrata com Deus, e aí não tem perdão, e morrendo dançou, não é? Quando diz nem neste século nem no vindouro, porque não é o tempo que faz com que o pecado da pessoa seja perdoado. Aí entra a carência de 3 meses, ou de 6 meses, ou de ano, como algumas denominações estipulam para algumas pessoas ou para alguns tipos de contravenção religiosa referente à denominação. Tem aqueles que, inclusive, parece não ser nunca mais perdoado, principalmente se for liderança, se exercer um ofício eclesiástico. Tem denominações que, se a pessoa for diácono, for presbítero, for pastor, for evangelista e pecar, nunca mais exerce a função. Nunca mais exerce a função. Há outros que talvez voltem a assumir. Então, isso contraria muito o princípio divino estabelecido das Escrituras. Quero dizer a você que a prontidão no perdão de Deus para quem quer que seja. Para quem quer que seja. A prontidão no perdão de Deus para quem quer que seja. Louvado seja Deus. Mas o importante é revestir-se dessa humildade. Como o jovem da parábola aqui, resolveu levantar-se, ter com o pai,
não é? E disse ao pai que já não era digno de ser chamado filho, e que o pai o fizesse como um dos jornaleiros ou um dos trabalhadores. E aqui você vê o pai, isso aqui é uma parábola, para ensinar como é o tratar de Deus ao pecador arrependido. Alegria no céu, como a gente leu já nesse capítulo 5 de Lucas por umas 2 vezes. A gente leu no versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não é? Deus se alegrando. A gente percebe aqui nesta parábola a satisfação de Deus quando alguém se volta para Ele. E a atitude de Deus é surpreendente. É surpreendente. Porque quando o pai avista o filho de longe, é o pai quem corre e lança-lhe ao pescoço e o beija. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai moveu-se de íntima compaixão. Não é? E se alegra. Louvado seja Deus. O pai se alegra e manda vestir o filho. Eu falo da renovação, da graça, da misericórdia de Deus, nos envolvendo. O anel na mão é referência à aliança, ao pacto. É tudo renovado, não vai para o rabo da fila, não. Continua de onde parou. Continua de onde parou. Isso é renovação das promessas. Isso é renovação do compromisso de Deus com a pessoa. Volto a dizer, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E manda calçar-lhes os pés. Louvado seja Deus. E a gente se lembra daquela expressão de Paulo aos Efésios, calçar os pés com o evangelho da paz. Né? Isto fala exatamente do conforto, da comodidade. Porque andar descalço não é algo tão confortável como andar calçado, né? E aí a festa, a alegria. Porque a pessoa distante de Deus, ela está morta. A pessoa distante de Deus, ela está perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Então se volte para Jesus com muita pressa. Meu amado irmão, minha amada irmã. Se converta a Jesus, porque se você está afastado, se você ainda não é convertido, espiritualmente você está morto. Espiritualmente você está perdido. E Deus tem coisas tremendas para ti. Aleluia. Ele quer gerar essa dignidade moral, essa dignidade social, essa dignidade espiritual para a tua vida. Deus quer restaurar você em todos os sentidos e aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer te dar satisfação existencial. O Senhor quer te dar razão para viver. Se volte para Jesus. Se volte para Jesus, meu querido. Amém? Se volte para Jesus,
minha querida irmã, meu prezado ouvinte. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Faça isso com muita urgência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. De repente não dá tempo para você ligar mais para mim hoje. Mas tem programa seguinte, ao vivo também, pastor James. Pode ligar. Pastor, eu quero me entregar para Jesus. Essa coisa vai para uma conta só, vai para a conta do céu. Só a oferta que vai para as contas diferentes, mas a alma vai para uma conta só, vai para o céu. Amém? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.